Olá, é uma alegria receber você em mais uma edição do programa Deus Tem o Melhor. Todos nós buscamos direção para as nossas vidas e quando colocamos Deus no centro de tudo, encontramos respostas, sabedoria e força para continuar avançando. Por isso, prepare o seu coração. Durante o programa de hoje, vamos refletir sobre princípios que podem transformar a nossa caminhada com Deus e também a forma como vivemos o nosso dia a dia. O programa Deus Tem o Melhor está começando. Shalom, povo de Deus! A vida cristã não é construída apenas nos grandes momentos. Ela é fortalecida diariamente através da oração, da leitura da palavra e da comunhão com Deus. E para ajudar você nessa caminhada, a Igreja Renovada também disponibiliza, através do nosso aplicativo oficial, a Bíblia Digital, estudos bíblicos, pedidos de oração, quiz bíblicos, fotos dos cultos e eventos, além de mensagens que podem fortalecer a sua fé. Agora, vamos ouvir aquilo que Deus deseja ministrar aos nossos corações através do devocional. Shalom, graça e paz. Quero deixar uma palavra para você, uma palavra de mudança, uma palavra de destino. Eu quero falar aqui no livro de Mateus, capítulo 26, está escrito uma palavra muito extraordinária. Que você fique muito atento a essa palavra, porque é aonde Deus ele vai mudar o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Mateus capítulo 26, versos 36, está escrito: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhe: Sente-se aqui enquanto vou ali orar. O verso 38 ele diz: Disse-lhe então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigie comigo. O que essa palavra ela nos diz? Deus ele nos motiva a que nós venhamos estar vigilantes todo o tempo. Uma palavra que eu guardo no meu coração desde o tempo que eu aceitei Jesus é que Deus ele diz assim: seja santo porque eu sou santo. Então viver separado é você viver uma vida para Deus, independente se você está na igreja, em uma célula, independente onde você está no seu trabalho, na sua caminhada. Quero dizer para você que ouvir a Deus é a melhor coisa que existe para qualquer pessoa. E isso nos leva a uma vida de eternidade com Ele. Aquele que decide viver com Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas. Se você olhar o versos 39, ele diz mais: Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então a minha vontade aqui está dizendo que acabou. Eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais desejo. Eu não estou dizendo que a minha vida acabou, mas eu estou dizendo para você que a vontade de Deus é que prevalece. Você que está aí assistindo agora esse vídeo, você que está ouvindo essa palavra, eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Jesus ele diz: vigie e ore para que não caia em tentação. Então aonde você estiver, clame por Jesus. Tiago capítulo 1, ele nos ensina que bem-aventurado o homem que passa pelas provações com perseverança, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida eterna. Quando eu estava observando sobre coroa da vida eterna, o que é coroa da vida eterna? A coroa da vida eterna é um preço mais valioso do que o preço que já foi pago, que se chama morte na cruz. Então é algo que, se nós perseverarmos até o fim, hoje nós temos a salvação em Cristo Jesus por essa palavra. Porque ele diz: se nós vigiarmos, nós vamos sim receber essa coroa da vida eterna. E eu fico muito maravilhado que ele nos diz nos versos 41: Vigie e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Queridos, não confie em você mesmo. Não confie na força do seu braço. Não confie que você é aquela pessoa a qual forte para todas as coisas. Mas confie em Deus, coloque seu coração na presença de Deus, coloque sua força em Deus, porque é Ele que sustenta a nossa vida. É Ele que equilibra. Se você observar, Getsêmani é um lugar da dor.
mas Ele sim está sempre pronto e Ele pagou o preço para que hoje eu e você viessem ter liberdade de falar que Jesus salva, liberta e Ele transforma. Graça e paz, guarde essa palavra no seu coração para a sua vida. Amém. Cada experiência vivida com Deus fortalece a nossa fé. Mas, quanto mais conhecemos a Sua palavra, mais entendemos os seus propósitos para as nossas vidas. E muitas dúvidas que surgem ao longo da caminhada cristã encontram respostas quando nos aprofundamos nas Escrituras. Por isso, chegou o momento de mais uma edição do quadro Desvendando a Bíblia. Acompanhe conosco. Como uma cidade cercada por enormes muralhas foi conquistada sem armas, sem guerra, sem máquinas militares e sem estratégias convencionais, a queda das muralhas de Jericó é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Mas será que você entende o que realmente aconteceu ali? No Desvendando a Bíblia de hoje, nós vamos descobrir. Após 40 anos caminhando pelo deserto, o povo de Israel estava prestes a entrar na Terra Prometida, mas havia um grande obstáculo diante deles: as muralhas de Jericó. Jericó era uma cidade fortificada, protegida por enormes muralhas e considerada praticamente impossível de ser conquistada. Humanamente falando, Israel não tinha força militar suficiente para vencer aquela batalha, mas Deus tinha outros planos. Antes mesmo da batalha começar, Deus declarou em Josué 6:2: Veja, entrego Jericó nas suas mãos, juntamente com seu rei e seus homens de guerra. Perceba algo importante: a vitória foi anunciada antes da muralha cair. Deus já havia declarado o resultado. Em Josué 6:3-5, Deus entregou uma ordem incomum ao povo. O povo deveria marchar ao redor da cidade durante 6 dias. No 7º dia eles deveriam dar 7 voltas. Os sacerdotes tocariam as trombetas e então o povo gritaria. Não havia catapultas, não havia ataque militar, não havia lógica humana naquela estratégia. Havia apenas fé e obediência. Outro detalhe importante é que a Arca da Aliança acompanhava a caminhada do povo. Nós sabemos que a arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Isso mostrava a verdadeira força daquele povo, que essa força não estava nos seus exércitos, que ela estava na presença do Senhor no meio deles. Josué capítulo 6, verso 20 relata: quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas, quando o povo levantou o forte grito, o muro caiu. Aquilo parecia impossível, mas aconteceu. Não por causa da força humana, aconteceu porque Deus honrou a fé e a obediência do seu povo. O que o Novo Testamento nos ensina sobre esse episódio de Jericó? Hebreus capítulo 11, verso 30 diz o seguinte: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. A Bíblia não fala de estratégias, a Bíblia não fala de força, a Bíblia fala pela fé. Isso é muito interessante e importante para nós hoje. Todos nós enfrentamos muralhas no nosso dia a dia. Problemas que parecem impossíveis, situações que parecem não ter saída, desafios familiares, emocionais, financeiros, espirituais. A história de Jericó nos ensina que nem toda batalha é vencida por força humana. Algumas muralhas só caem quando caminhamos em fé, perseverança e obediência à palavra de Deus. Antes das muralhas caírem do lado de fora, o povo precisou confiar em Deus do lado de dentro. Jericó continua nos lembrando que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus e que quando colocamos a nossa confiança nele e obedecemos às suas ordens em fé, as muralhas da nossa vida, por maiores que sejam, elas vão ao chão. E esse foi mais um episódio do nosso Desvendando a Bíblia. Se você foi edificado e abençoado com esse ensino, com esse estudo, compartilhe com algum amigo. Nós temos que compartilhar a palavra de Deus e seguir firmes, crendo que toda e qualquer muralha diante do nosso Senhor, ela vai ao chão. Eu aguardo você no nosso próximo episódio. Até lá,
Graça e paz. Os ensinamentos da Palavra de Deus impactam todas as áreas da nossa vida. E quando existe cuidado, dedicação e propósito, vidas são transformadas de maneira prática. Agora, vamos conhecer mais uma história especial através do trabalho realizado pela Fundação Afiferão. Senhor, por que tu não chegou na casa? Estava tudo espera, porque tu ainda não me chamou. Elas encontram acolhimento, respeito, elas se sentem acolhidas aqui no Recanto Azul. Vários relatos dos nossos idosos falando que eles tinham depressão, viviam sozinhos, em casa. E aqui, no nosso recanto, eles encontraram a alegria de conversar com os amigos, fazer amizade, brincar, fazer exercício, ir com as nossas enfermeiras. Então, aqui no Recanto Azul, eles se sentem acolhidos, se sentem vivos. Conheci a Afiferão através de uma amiga, que ela me chamou. Eu passei até dia sem vir, mas depois ela insistiu até que eu vim com ela e até aqui. Eu faço pilates, eu faço hidro e estou aqui até hoje. Estou me sentindo muito bem, aqui eu sou acolhida por elas, sou muito amada por elas me acolhem bem. Eu sei que eu estou feliz aqui. Eu era muito infeliz, sabe? Aí agora, graças a Deus, depois que eu entrei aqui, eu sou feliz, eu me renovei, eu estou me renovada. Eu gostaria de falar com todos que vieram para cá, porque aqui é muito bom, aqui as pessoas acolhem a gente muito bem, nós somos todos acolhidos pela nossa idade, né? A nossa idade já aqui é dos idosos, então eu para os idosos vim para cá para poder ficar, ser igual a mim, eu estou bem, eu me emagreci muito depois que eu cheguei aqui, eu peguei um pouco bom, com emagreci e quero ficar do jeito que eu estou, até o final da minha vida. Eu fiquei viúvo em 2023 e aí eu ia entrando em depressão. Eu, graças a Deus, esse grupo aqui, que as pessoas que fazem parte daqui são muito conhecidos meus, diziam, não pode ficar em casa preso não, tem de sair porque o mundo vai. E graças a Deus eu estou aqui. Eu comecei a participar aqui, acho que antes de 2020, e estou aqui até hoje, né? E não pretendo desistir não, porque as pessoas aqui me acolheram muito bem, e continuam me acolhendo, né? E eu me sinto bem aqui, né? Quer dizer, toda manhã de terça-feira estar aqui, é um privilégio. Mas melhorou muito porque em 2022 eu quebrei esse joelho, fiz terapia, mas aí continuo fazendo aqui e me sinto bem. Me sinto bem, porque aí tem hora que ele quer travar, mas aí, através da atividade, ele continua lubrificando, pretende lubrificar através da atividade. E outros que já passaram por aqui, que me incentivaram a continuar nesse grupo. Eu pretendo continuar até quando Deus quiser. Quer dizer, o convite está feito. Eu te espero lá. Assim como me esperaram, me espero sempre. Histórias como essas nos mostram que pequenas atitudes podem produzir grandes transformações ao longo do tempo. E isso também é verdade quando falamos de dinheiro, trabalho, administração e prosperidade. A Bíblia nos apresenta princípios valiosos para essas áreas da vida.
Por isso, chegou o momento do nosso quadro Aconselhamento Financeiro. Vamos aprender juntos o que a Palavra de Deus nos ensina sobre finança e prosperidade. Olá, está começando mais um Aconselhamento Financeiro Cristão. Você já se perguntou por que algumas pessoas trabalham durante anos e nunca constroem patrimônio? Será que ganhar mais dinheiro é o suficiente? A história de Jacó mostra que não. Quando Jacó chegou à casa de Labão, ele praticamente não possuía nada, mas anos depois saiu com rebanhos, servos e riqueza. Como isso aconteceu? Vamos analisar alguns princípios presentes em Gênesis 30. Muitas pessoas querem resultados imediatos, mas a Bíblia mostra que Jacó passou anos trabalhando antes de colher os resultados. Gênesis 31:41 diz: 20 anos permaneci em tua casa. Jacó entendeu algo importante. Grandes resultados exigem tempo. Pare de buscar atalhos financeiros. Tenha metas para 5 ou 10 anos. Desenvolva consistência. Aprenda a pensar além do próximo mês. Patrimônio é construção e não velocidade. Em Gênesis 30, vemos Jacó observando atentamente os rebanhos. Ele entendia os processos, conhecia os detalhes, conhecia aquilo que ele administrava. Quem conhece o seu negócio toma as melhores decisões. Se pergunte: você conhece os seus custos? Sabe quanto realmente ganha? E entende o seu mercado? Conhece os seus concorrentes? Muitos trabalham muito, mas administram pouco. Jacó trabalhava muito, mas não dependia apenas do esforço. Ele também desenvolvia estratégias. Gênesis 30 mostra planejamento, observação e administração. Então, esta semana, organize as suas finanças, registre entradas e saídas, defina metas claras, tome decisões baseadas em dados e não apenas em emoções. Trabalhar duro é importante, mas trabalhar com estratégia é indispensável. Jacó nos ensina que crescimento patrimonial depende de visão de longo prazo, conhecimento do que administramos e estratégia aliada ao trabalho. Riqueza sustentável raramente acontece da noite para o dia. E esse foi mais um Aconselhamento Financeiro Cristão. Espero na próxima. Olá família, graça e paz! Vamos conferir agora tudo que vai acontecer nessa semana na nossa igreja. De terça a sábado, às 5 da manhã, temos o culto da madrugada, um momento especial de oração e fortalecimento espiritual para começar o dia na presença de Deus. Na terça-feira, às 19 horas, teremos o culto de edificação aqui na nossa sede, uma oportunidade para ser edificado e crescer na palavra. Na quinta-feira, às 19 horas, é dia de Célula nos Lares, um momento de comunhão, aprendizado e transformação. Procure a célula mais próxima de você e participe. E sábado também é dia de uma programação abençoada. Às 15 horas teremos Rede de Crianças na nossa sede e bases. Às 19 horas teremos simultaneamente Rede One e Rede Next. Um momento para cada faixa etária, com muita comunhão e amadurecimento espiritual. E o domingo vem com a programação completa para toda a família. Às 8 horas da manhã temos o melhor culto na sede. Às 8h30, Escola Bíblica Dominical no Templo Anexo. Um momento para se firmar na Palavra de Deus. Às 10 horas da manhã teremos culto de celebração na nossa sede e também rede de adolescentes no nosso Templo Anexo. Finalizaremos o domingo às 18 horas com culto de celebração tanto na sede quanto nas nossas bases. Anotou a programação? Então participe e convide alguém para viver essa semana abençoada conosco. Cada um desses momentos são oportunidades para crescer espiritualmente, fortalecer a comunhão e viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós como igreja. E antes de seguirmos para a palavra, queremos lembrar que você também pode acompanhar as ministrações e reflexões da apóstola Daisy através de suas redes sociais, do seu canal no YouTube e também no Spotify. São mensagens que têm alcançado vidas, fortalecido famílias e levado o verdadeiro Evangelho de Cristo a milhares de pessoas. Agora chegou o momento mais importante do nosso programa. Abra o seu coração, prepare sua Bíblia e receba aquilo que Deus deseja falar com você através dessa palavra.
Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 17 ao 26. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E, não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, por entre as telhas, o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Vimos prodígios. Hoje eu quero falar sobre a importância de ter amigos. E esse texto fala muito sobre isso. Eu queria te perguntar, quantos amigos você tem? Amigos assim, pessoas que não são amigos por interesse pelo que você é ou pelo que você tem. Irmãos, nesses momentos que nós estamos vivendo, está cada vez mais difícil você dizer que tem amigos. O nível de confiabilidade, ele está muito baixo. E a grande maioria não consegue mais gestar esta amizade por um tempo assim um pouco maior. Por mais boa vontade que você queira ter em se relacionar com as pessoas, a confiança, ele é um passo fundamental para o relacionamento. E elas têm sido quebradas continuamente, têm sido rompidas com exposições desnecessárias até. Nesse texto, nós vemos aqui 3 grupos diferentes de pessoas. O primeiro grupo, a Bíblia cita que eram os fariseus e os doutores da lei. Eram aqueles homens que vinham, segundo o texto, de vários lugares. Eles vinham da Galiléia, vinham da Judéia, vinham de Jerusalém. Então, vários deles, entendidos da lei, estavam juntos ali naquele lugar. O segundo grupo era a multidão, que também se aglomerava de várias partes. E o terceiro grupo eram esses homens que transportavam o paralítico ao local onde Jesus estava. Os 3 grupos tinham interesses diferentes em conhecer Jesus. Cada um deles, irmãos, sabia que Jesus era um homem especial, era um homem diferenciado, fora da curva, mas cada um tinha um interesse diferente nele. Via ele ensinando, via-o curando, via realizando muitas coisas e estava famoso já no meio do povo judeu ali, algo que eles nunca tinham visto. Mas todos tinham interesse nele. E o interesse desses 3 grupos não era ser seu amigo. Diga misericórdia. Lamentavelmente, o primeiro grupo queria saber qual é o segredo dele. Como ele faz tantos sinais? Como que ele tem tanto conhecimento
se ele é só o filho do carpinteiro? O segundo grupo era uma multidão que corria atrás dele em busca de uma cura física. Queria estar bem, a enfermidade estava assolando a sua vida, ele estava mal e queriam a cura de Jesus. E o terceiro grupo queria ajudar um amigo. Nenhum deles tinha um interesse real pela vida de Jesus. E eu te pergunto, nós somos ou o quarto grupo ou nós nos enquadramos em um desses? Precisamos ser honestos para poder dizer para Deus por que estamos aqui atrás de Jesus. Por que você o busca? Pode até ser porque precisamos de uma cura física, como o terceiro grupo, o segundo grupo. Pode até ser porque precisamos de algo mais dele. Mas, e depois que recebemos, fazemos o quê? Queremos aprofundar nosso relacionamento com ele para conhecê-lo melhor ou simplesmente valeu Jesus, até a próxima? E nada mais. Queridos, nós não podemos comparar o nosso relacionamento com Cristo com o relacionamento que temos com pessoas. Por mais que pessoas tenham quebrado a nossa confiança, por mais que pessoas não tenham sido motivo de estar nos aproximando deles, porque falam mal de nós, das nossas costas, porque não são leais, porque mentem, seja lá que motivo for, isso não pode ser transferido para a pessoa de Jesus. Não querer ter um amigo na terra é uma opção, mas não querer ser amigo dele é uma dura opção. Por isso que Jesus estava, como nós estamos aqui, cercado de pessoas que tinham interesse no que ele fazia e até mesmo como fazia, mas não como ele era. Como é que ele faz? Não, eu quero aquilo ali que ele tem, mas eu quero ele, eu quero conviver com ele, eu quero intimidade com ele, eu quero tê-lo como meu amigo, eu quero nutrir relacionamento próximo com ele. E veja que Jesus estava olhando aquelas pessoas e cada um, tipo os fariseus e os líderes religiosos, eles dedicavam um tempo muito grande em valorizar a religião, a lei que estava ali, que foi construído anos de Moisés até chegar até ali, era só preservar aquilo, mas não precisa viver. Você só diz que respeita e está tudo certo. E Jesus veio dizer, não é assim não. Porque se você não vive o que você ensina, é uma mentira. Se não vive o que prega, irmãos, é um engano. E nós não podemos estar enquadrados nesse primeiro grupo de ser alguém que fala do evangelho até na liderança de células ou compartilhando em algum lugar, mas pessoas que nos conhecem de perto sabem que a nossa vida está toda errada. Pô, o cara não tem nem moral para falar isso, está falando isso para mim. E isso descredibiliza quem? A pessoa ou a Cristo? Transferem esse pensamento errado para Cristo, que nada a ver. O ensino do reino, irmãos, ele tira a venda dos nossos olhos. E quando ele tira a venda dos nossos olhos, é para você enxergar a proposta real do reino de Deus. O que o Senhor quer de mim e de você? Ele quer nos fazer seus filhos. Ele não quer auditório, ele não quer fãs, ele não quer curtidas, likes. Não, ele não precisa de nada disso. Ele quer tornar a mim e a você seus filhos. E filhos, ele tem relacionamento com pais. Filhos, anda junto com os pais, vê os pais como exemplo para si, imita os comportamentos dos pais. É a regra, embora alguns não sigam. Veja que filho, ele tem um entendimento aberto, porque ele conhece a verdade por convicção. Eu moro com ele na mesma casa, com ela na mesma casa. Então eu sei quem é meu pai, eu sei quem é minha mãe, e não é porque alguém diz, você tem que amar teu pai porque é teu pai e tua mãe porque é tua mãe. Não,
Eles têm convicções, porque nossos filhos nos leem também. Ele vê você aqui de mãos levantadas, adorando a Deus, até orando, mas ele escuta o que você fala na sua mesa. Ele escuta como um cônjuge trata o outro. Ele escuta como um pai ou mãe trata um filho. E isso, irmãos, fala de comportamentos. Se nós temos um comportamento diferente daquele que nós ensinamos, nosso discurso é nulo. E aqui precisamos entender que Jesus, ele disse em um texto extremamente conhecido por todos, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, libertar de quê? Sem conhecimento de fatos, irmãos, nós somos pessoas ignorantes. Não quer dizer que é grossa, que é bruta, não. Ignorante é uma pessoa que ignora um fato, ignora a verdade, ignora as histórias. Veja, se nós ignoramos o que já existe, o que sempre existiu, sempre vai existir, nós estamos impedidos de ver, saber e conhecer por causa do nosso pecado. O que eu não vou conseguir ver, saber e conhecer? Quem é de fato Jesus? Essas pessoas do primeiro grupo estavam cegos. Eles não conseguiam enxergar Jesus como Filho de Deus. Eles não tinham uma visão dele, desse nível. Veja que o pecado, irmãos, ele cega nosso entendimento de uma forma que Paulo diz em 2 Coríntios 4,4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ora, se o pecado me deixa cego, ele também deve me deixar muda. Eu não consigo falar do que eu não sei. Eu não posso falar do que eu não vivo. Eu não posso falar do que eu não conheço. Irmãos, isso é extremamente sério, porque pessoas de grupos como desses se levantam para falar o que não sabe, o que não conhece. Quem é Jesus? Porque ele não é nada na vida deles. É uma pessoa que ele conhece a história, mas não na prática, não na vida pessoal. Por isso que é uma guerra que acontece no nível superior, nos principados e potestades, porque esse anjo caído, insatisfeito por não conseguir ocupar o lugar de Deus, ele passou a investir pesado em mentiras. Irmãos, é cruel isso. As pessoas deixam de acreditar na palavra de Deus porque estão cegas, sem entendimento, e a mentira passou a ser a regra geral. A mentira está na boca da geral. Todo mundo mente, por que não? E uma mentira vai se agravando a outra e vai se acrescentando a outra. Mentira com dor de cabeça, mentira que eu não posso ir, mentira que eu estou sem gasolina, mentira, e vai mentindo e mentindo e mentindo de várias formas. Queridos, Jesus veio para mostrar a nós, eu sou a verdade. Então não tem como eu andar com a verdade com uma boca de mentiras. Não tem como, irmãos, ele é o nosso caminho de volta para Deus. Vamos voltar à origem para viver a verdade. Ele é a vida que eu e você buscamos. Veja, a vida que o Senhor tem para mim e para você é uma vida equilibrada, é uma vida feliz, é uma vida consciente, é uma vida abundante que Ele prometeu em João 14,6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Veja, nós estamos buscando o quê? Pessoas, lugares, situações para poder encontrar essa vida abundante, essa vida equilibrada, essa vida feliz, e estamos dando com a cara na parede porque não vamos encontrar nem em pessoas e nem em lugares e nem em dinheiro. A lei, ele impôs uma regra muito rígida, que a pessoa trouxesse para o seu relacionamento amizades saudáveis. Mas como vai ter uma amizades saudáveis com Deus se eu não consigo trazer para mim o relacionamento amizades saudáveis com pessoas?
É uma mentira dizer que eu tenho relacionamento saudável com Deus se eu não tenho com pessoas. Pessoas são importantes porque assim como Deus nos amou, amamos o próximo. Se eu não amo você, eu estou mentindo. Eu não amo Deus e não amo ninguém, não amo nem a mim mesma. É algo que precisamos parar para refletir, irmãos. Porque os 3 grupos não buscavam isso. Cada um tinha um interesse pessoal. E o mundo egoísta que nós vivemos, cada um busca interesses pessoais. Mas foi o 3º grupo que Jesus revelou o seu verdadeiro amor. Que amor foi esse que ele revelou? Ele mostrou qual era a raiz do problema. Quando aqueles 4 homens trouxeram aquele paralítico para ser apresentado diante de Jesus, ali ele mostrou, sabe qual é o problema de vocês que estão aqui? Pecado. É o coração. Jesus foi direto ali na raiz do problema. E o primeiro grupo, deu um pulo para trás, né? O que ele estava dizendo? Como autoridades da lei que nós somos, nós estamos aqui sentados, observando tudo para poder julgar. Verso 17 a 21. Julgar o quê? As ações de Jesus. Eles estavam ali só como observadores para poder ter motivo de acusá-lo. O segundo grupo, a multidão estava em pé, sem reação e sem disposição até de ser seus seguidores. Eu quero só a minha bênção e já vou. Tchau. O terceiro grupo, esses homens mostraram com atitude o quanto queriam que seu amigo fosse abençoado por Jesus. Ele mostrou aqui, irmãos, interesse e fé naquilo que era possível. Esse homem curou um monte de gente, vai ser possível curar esse rapaz também. E a atitude deles foi de não medir esforço para que isso acontecesse. Rompeu com todo nível de barreira para que isso chegasse até eles, levaram a cama pelo telhado, desceram até ali naquela casa, não se intimidaram nem pela elite religiosa, nem pela multidão que estava ali, simplesmente desceu e colocou lá nos pés de Jesus. A fala de Jesus daquele paralítico foi direta e certeira, foi na raiz do problema. Jesus diz no verso 20 sobre o coração daquele homem: vendo a fé, veja, não dos homens que levaram o rapaz, aliás, vendo a fé dos homens que levaram o rapaz, e olhando para o paralítico, a Bíblia diz que Jesus disse, homem, no singular, não foi para os homens que o levaram, foi para aquele homem que estava ali deitado naquela cama. Ele foi direto a ele e disse, os teus pecados são perdoados. Jesus foi muito direto nessa fala, porque ele estava ali mexendo na raiz do problema. E quando você mexe na raiz de uma árvore, toda árvore chacoalha, toda árvore é mexida. Jesus ali, ele estava levando para aqueles homens a razão de estarem naquele lugar com aquele coração tão mau, procurando ocasiões contra ele, ao invés de estar ali querendo ouvir, aprender e viver os ensinos que ele estava falando. O verso 21 diz que os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Queridos, enquanto não mexe no real problema, está tudo bem, estamos caminhando juntos. Estamos juntos, irmão, estamos juntos. Tapinha nas costas, mesmo não sendo amigos. Agora, entenda uma coisa. Amigo não é aquele que esconde a verdade. Amigo não é aquele que esconde o seu pecado. Não, ninguém pode saber, não. Não fala para ela, não. Amigo não é o seu confidente que sabe todos os seus babados e não te corrige, não te exorta, não chama a sua atenção. Essa pessoa não é seu amigo, não se engane. Mas se ele não mostra os seus erros, se essa pessoa não diz para você sobre a necessidade de mudança, de ser honesto, de ser verdadeiro,
essa pessoa não é seu amigo. Então, preste atenção. Se está lhe roubando a oportunidade de ser diferente, roubando a oportunidade de ser abençoada pelo Senhor, então não é seu amigo. Amizades reais, irmãos, estão cada vez mais difíceis por causa disso. Muito difícil. Por quê? Não mexa na minha essência. A gente é amigo, mas não entra nessa não. A minha vida é minha vida, a tua vida é a tua vida. Então não é seu amigo. Não é uma pessoa que você pode contar. Não mostre os seus erros. Se torna, irmãos, seu inimigo na mesma hora. Na mesma hora, quando você aponta o erro, não é para envergonhar, não é para escandalizar, mas é para tratar e mudar de vida, mudar de atitude. Mas a tromba fecha, arma-se contra e começa até a falar mal, porque não quer ser curado. É a atitude do primeiro grupo. Eles estão ali constantemente para julgar, para acusar, para apontar, mas não querem mudança. Irmãos, é muito complicado trabalhar dessa forma. E Jesus mostra assim que está errado. E o que está errado é pecado. E o pecado, ele nasce, cresce e vive dentro do coração de uma pessoa. E a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então fala mentira, fala engano, fala um monte de bobagens. Nunca a verdade. Observe que os relacionamentos hoje estão tumultuados exatamente por causa disso. Não tem mais amor por quem tentou abrir os seus olhos para você não ficar no abismo, para você não ir para o inferno, para você não estar separado de Deus, se enganando porque é um frequentador de cultos. Isso não quer dizer nada. Frequentar cultos sem a mudança na sua essência, querido, não quer dizer nada, não se engane. Precisa de uma mudança de vida radical no coração. Abrir mão do pecado para que Jesus entre e governe e comece a ter relacionamentos com Jesus. A Bíblia diz que eles estavam entre si, os escribas, os doutores da lei. E aí o texto diz que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: o que arrazoais no vosso coração? O que vocês estão de tititi aí mesmo? Porque continuava remoendo pensamentos errados. Não estava abertos para ir lá na raiz, tirar o problema. Irmãos, isso é muito grave. Jesus estava vendo que as inimizades, a raiva ainda estava muito entranhada no coração deles e está no coração das pessoas sem Deus, irmãos, porque não quer que ninguém pise no seu calo, ninguém mostre os seus erros. Isso é algo terrível que precisamos vencer na nossa vida. Apontar os nossos erros é nos mostrar uma verdade que muitas vezes nós não enxergamos, nem o espelho te diz. O espelho mostra o seu exterior e você acha que está abafando. Tem muitos likes, tem pessoas batendo nas tuas costas, tem pessoas te cumprimentando, mas você sozinho, quando se olha no espelho, olho no olho, você tem a hombridade para dizer: caba, tu não presta não, né? Tu tem que arrumar a tua vida. Olha como é que tu está. Tem que parar e ser honesto para ir lá na raiz, para ver mudança. Jesus disse algo tremendo no verso 23. Qual é mais fácil? Dizer os teus pecados te são perdoados ou dizer levanta e anda? Jesus mostrou, irmãos, que uma situação física de um paralítico é a real situação espiritual daqueles 3 grupos que estavam ali. E é a real situação de muitos do 4º grupo que estamos aqui. Veja, estamos como? Paralisados como aquele homem. E não andava a dizer simplesmente: levanta. Levanta como? As pernas estão mortas. Elas não têm forças. Levantar e andar parece ser uma atitude tola, o que você está falando para alguém que está vendo que eu não consigo andar. Você não está vendo que eu sou paralítico? É a mesma coisa que você fala para uma pessoa
que está presa no vício das drogas, rapaz, larga essa droga, vai para a igreja. Como que eu largo? Ele está preso, irmãos. Não, você tem que acreditar, levanta daí, vai cuidar da sua vida. Não, irmãos, ele está morto nos seus delitos e pecados, tanto quanto as pernas estão mortas para conduzir a presença de Deus. Não tem forças para ir, assim como todos aqueles que estão desanimados, deprimidos, estão lá reclamando daqui para lá. Não adianta você dizer, vai para a igreja, você tem que voltar para a igreja. Os crentes são muito, nessa área, você tem que ir para a igreja, em vez de pregar Jesus, o poder que liberta, você tem que ir para a igreja. Ensine para ele qual é o caminho, não é igreja, é Jesus. Jesus é o poder que liberta. Não é ir para a igreja que ele senta aqui, não está ouvindo nada, a mente está voando, pensando em milhões de coisas, contando as lâmpadas da igreja, e depois ele vai embora do mesmo jeito. Tem que ter um confronto direto, como Jesus teve com esses grupos, irmãos. Então, não adianta a pessoa que está numa paralisia espiritual, que é muito maior do que a física, ficar contando um monte de mentirinhas para nós. Queridos, você é quem sabe a sua vida. Então não adianta dizer, você vai ter que mudar, viu? Você tem que mudar. Se conforma, porque é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Não, porque lá em casa a coisa está assim. Mas é assim mesmo, todo casamento é assim. Não, porque meu filho... Não, mas é assim mesmo nada, irmãos. Vai na raiz. Arranca o pecado que está na raiz e Jesus entra, se entroniza e tudo muda. Quando Jesus entra, as coisas mudam. Ele deixou muito claro nesse verso 24: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, ele vira para o paralítico e ele diz: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Diga aleluias. Esse mesmo Cristo está aqui, igreja. Ele não está falando para os ares, para os ventos, para a internet. Ele está falando para mim, para você. Levanta. É uma atitude pessoal. Ninguém pode fazer isso. A gente pode até tentar te carregar, mas nossos braços não te aguentam muito tempo. Mas quando ele entra, tuas pernas ganham vida, elas sustentam o teu corpo de pé, elas te conduzem aos caminhos tranquilos que o Senhor tem para nós, aos pastos verdejantes. Tudo muda. Jesus, ele está dizendo com todas as letras: você que chegou aqui e não tem mais força para andar para casa, você que foi até carregado, você que não tem mais prazer de entrar na minha presença, você que não tem prazer de ouvir a minha voz no livro, você que não tem prazer de cuidar de vidas, você que não tem prazer mais de sequer cantar um hino ao Senhor, hoje você precisa ouvir a tua voz, a voz de Deus. Você está paralítico espiritual. Diga: misericórdia, Deus, esse sou eu. Paralítico espiritual, irmãos. E aí precisa saber que o Filho do Homem tem todo o poder sobre a terra, e isso inclui a mim e a você. Ele tem todo o poder para perdoar os pecados, poder para entrar nesse coração desistido e te mandar levantar. Toma a tua cama e vai para a tua casa. Que tremendo isso aqui, irmãos. A cama era a testemunha da história de dor daquele paralítico. A cama era testemunho do sofrimento, do abandono, do choro, da tristeza, da rejeição. Só a tua cama sabe quem é você. Quando você está lá quietinho, escondido, virado até para o cônjuge não ver que as lágrimas estão caindo. Coração está sangrando, a alma está aflita, e você se esconde para que o outro não vê. A tua cama sabe dessas noites que você não consegue dormir. A tua cama sabe o quanto você bola para lá e para cá. E aí o Senhor te manda uma palavra de autoridade: pega a tua cama,
Pega essa testemunha da maldade, da dor, do sofrimento, volta para a tua casa e diz: eu voltei, mas eu não voltei mais dentro dessa cama, eu estou carregando essa cama agora, eu estou dono da situação de novo, eu agora estou com o Senhor na minha história e na minha vida, agora eu volto, porque há uma palavra do Senhor liberada para mim. Volta para a tua casa. Irmãos, tem gente dentro de casa que não está lá. Ele está dizendo: volta para casa. Não, mas eu estou aqui. Mas sua cabeça e seu coração está na estranha lá fora. Está no dinheiro lá não sei na onde. Está no negócio não sei de quê. Até mesmo está aqui. Mas você não está, só está o teu corpo. É como se estivesse paralítico numa cama. E o Senhor está dizendo: volta para a tua casa, volta para a tua família. Até a família que já desistiu de você. A família diz que esse aqui não tem mais jeito. Esse aqui agora não dá para mais nada. Não, querido, volta para ela, porque eles desistiram de te ajudar. Desistiram até de investir na sua vida, porque eles disseram: aqui já tentei, não muda não. Mas o Senhor está dizendo: volta para a casa do Pai. Quando volta para a casa do Pai, irmãos, ali sim vai encontrar o amigo dele, Jesus. E aí quando encontra Jesus, os amigos de Jesus andam com ele para todo lugar. Você é amigo de Jesus? Ele pode ir com você em todo lugar que você vai? Até no banheiro? Até na madrugada, na internet? Nos encontros escondidos? Ele pode ir com você nesses lugares. Os amigos de Jesus andam com ele de mão dada, sem vergonha de nada, porque sabe que não tem nada que envergonhar. Ele anda na luz, seus caminhos são limpos, não tem ninguém para acusá-lo de nada, de engano, de mentira, de roubo, de traição, de adultério, de nada. Está livre diante do Senhor para caminhar, porque o Senhor é a sua principal testemunha dentro dele, não mais a cama. Irmãos, isso é tremendo. Por quê? Porque as pessoas, quando não são amigos de Jesus, se escondem da liderança, se escondem dos crentes, e às vezes até encontram um outro caído por lá. Pô, bicho, tu está aqui também, é? É, o diabo acusando, coloca o dedão na ferida. Tu saiu da igreja também, foi? Não, estou só dando uma volta. Que volta nada, já está na cama, paralítico. Queridos, não podemos fingir de ser santos, mas o Senhor nos chamou para nos tornar santos. Sede santos, como eu sou santo. O Senhor quer que você ande com Ele, mas seja como Ele. Seja como um farol que reluz, que de longe as pessoas vão ver aquela sinalização. Ali tem um crente, ali tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu vou ali. Ali é o lugar da glória, é o lugar da presença. Nós não podemos estar escondidos, paralisados, sem poder conviver em família. Igreja de Jesus, a expressão vai para a tua casa fala de relacionamentos saudáveis. Volte a viver ambiente família. Voltem a ser amigos e não cada filho dentro de um cubículo de um quarto e você sozinho em algum lugar, você sozinho em algum lugar, talvez na lavanderia, talvez na área de serviço, talvez em algum lugar, sozinho chorando porque não tem mais comunhão saudável. Diga misericórdia. Queridos, essa mesma metáfora é para os filhos biológicos e espirituais. Pare de fugir dos crentes que querem o teu bem. Irmãos, vamos para a célula, vamos ganhar vidas, vamos cuidar de vidas. Não, está tudo parado. Usam máscaras com falsos sorrisos, com tapinha nas costas. Veja que esse homem paralítico, ao ouvir a voz do Senhor liberando cura sobre ele, o texto disse que ele se levantou logo diante deles. Verso 25 nos mostra que o testemunho daquele homem foi imediato. Deus não fica remediando. Tá bom, vou pensar no teu caso para ver se você vai ser fiel. Amanhã eu te dou uma resposta. Não, semana que vem a gente conversa. Não, irmão, não tem nada para adiar. Ninguém sabe nem se está vivo amanhã. É agora.
Nossa decisão com o Mestre é hoje, é agora. Pare de adiar. Pare de adiar. Até quando vai viver essa paralisia? Isso está mostrando aqui, irmãos, que ele não foi mais carregado pelos 4 homens para casa. Aleluias! Ele foi andando com as suas pernas. Agora ele foi ali, não mais desistido. Agora ele estava carregando a sua própria cama. E diz o texto, e glorificando a Deus. A pessoa que é amiga de Jesus, a palavra que sai da sua boca não é de desistência, é de glória, é de honra, é de louvor, é de adoração. Crente que é crente adora o Rei. Tudo que Jesus realizava aqui na terra naquela época, irmãos, tinha um propósito. E o propósito não era ficar famoso, não era ser rico, mas ele queria glorificar o Pai todo o tempo. A igreja de Jesus, se você realizar algo para Deus por reconhecimento, por aplauso, esqueça. Esqueça, nunca vai chegar na sua vida. O primeiro e o segundo grupo seguiam Jesus assim. Quando eles recebiam influência desses homens maus, o que eles faziam? Perseguiam, matavam. Nossos irmãos morreram, nossos irmãos foram apedrejados, foram decapitados, porque eles não suportavam ver a fidelidade deles com Deus. A recompensa da nossa fidelidade, igreja e amigos de Jesus, é apenas glorificar o nome do Senhor enquanto estamos nessa terra. Porque Ele vai nos usar para libertar os cativos. Ele vai sim nos usar para levar vida às pernas amortecidas. E aí nós vamos voltar para casa, sim. E nós vamos ser recebidos com Ele. Vinde, benditos de meu Pai. Entra no gozo do teu Senhor. Essa é a nossa recompensa. Não é um aplauso aqui, uma galera cheia. Não é um salário alto com o bolso cheio, um macarrão. Não, irmãos. Se despoje, tenha um coração sincero e simples diante de Deus. Hoje Jesus veio aqui nesta casa, irmãos, para curar a paralisia da sua vida. A paralisia da fé, que depende de palavras dos outros, que fica dependendo de pregadores da internet, de inteligência artificial, fica dependendo daquilo que é mais fácil, mas não daquilo que transforma. Dependa de Deus, busque aqui, porque Ele vai te alimentar. Não tem que ficar ouvindo A, B, C, você pode até ouvir, mas aquela não é a tua fonte, é só a opinião deles. A fonte está nas suas mãos, ao seu alcance, na sua casa. É aqui que o Senhor quer encher teu coração com a palavra, com a presença. Mas as pessoas acham que não, eu tenho que ser transformado e vou performar igual A, B, C ou D. Não, irmãos. O modelo está aqui, a referência está aqui. Aqui tem tudo o que nós precisamos, irmãos, para performar como amigos de Deus. Jesus disse para os seus discípulos: já não chamareis mais servos, mas agora meus amigos. Mas por quê? Porque eles decidiram andar com Jesus, largaram mão de tudo que eles tinham, abriram mão para serem amigos de Jesus. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Deus Tem o Melhor. Foi uma alegria compartilhar esse tempo com você e a sua família. Continue conectados conosco através das nossas redes sociais, do site oficial e também do aplicativo da nossa igreja, onde você encontra estudos, mensagens para fortalecer a sua caminhada com Deus. Que Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família. E até o próximo programa. Tchau, tchau! Se eu te dissesse que alguns minutos podem mudar completamente o seu dia, você acreditaria? Porque a verdade é que no meio da correria, todo mundo tem um momento em que o coração pede um pouco de paz. Deus tem usado as ministrações semanais da apóstola Daisy como um toque do céu na vida de muita gente. Se hoje você sente que precisa de clareza, ou simplesmente ouvir o Senhor mais de perto, pegue seu celular e aponte para o QR Code que está aparecendo na tela. Deus quer falar com você.
Ministrações semanais com a apóstola Daisy. Ouça no Spotify.